Senhor presidente, colega vereador Marcos Estácio, nobres colegas vereadores, colega vereadora Natália Bezerra, público aqui presente, qual quero cumprimentar na pessoa do ex-vereador desta casa, meu colega Tota, que está aí abrilhantando com a sua presença, funcionários e assessores desta casa legislativa, imprensa que cobra os trabalhos deste poder, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, o meu bom dia a todos. Queria estender o meu bom dia hoje, especialmente aqui à nossa Guarda Municipal, que vem fazendo aqui um brilhante trabalho no nosso município, e é um dos primeiros pontos que eu irei falar aqui, na minha fala aqui nesta tribuna, onde venho hoje a esta tribuna com um sentimento de honra e gratidão para destacar um momento histórico que aconteceu aqui na nossa cidade de Russas, no último dia 2 de junho, que foi a grande conquista da sede da nossa gloriosa Guarda Municipal. E essa conquista não surgiu por acaso. A nossa Guarda Municipal, criada em 1997, há quase 30 anos, vinha desempenhando com coragem e compromisso o seu papel na defesa do patrimônio público e na segurança dos cidadãos e cidadãs aqui de Russas, mas sempre à margem de uma estrutura adequada, sem a sua sede própria, que há tanto tempo era sonhada, era prometida. Diversas gestões por aqui passaram, acendiam aqui novas esperanças, mas que no decorrer do andar da carruagem nada eram feito, eram só promessas e mais promessas. Mas a gente pode entender que foi através da gestão do nosso prefeito Sávio Gugel, que vem utilizando muito bem os nossos recursos públicos, fazendo grandes obras aqui no nosso município. E não é coincidência que esta é uma gestão marcada por uma palavra forte, que é a coragem, colega José de Fátima, a coragem de enfrentar desafios, de romper paradigmas e de transformar promessas em realidade. E essa é a gestão que vem aqui sendo do nosso prefeito Sávio. Por isso podemos afirmar com justiça e orgulho que estamos vivendo sobre a gestão que quebra tabus. A sede da Guarda Municipal é mais do que uma construção de paredes e telhados. Ela sempre representa dignidade, valorização e fortalecimento de uma instituição que tanto contribuiu aqui com o nosso município. Queria fazer ressalva aqui a esses grandes lutadores que vêm expressando aqui a sua vontade de trabalhar todo dia pelo nosso município. E queria ressaltar o trabalho que a Guarda Municipal vem dando, sempre apoio à Polícia Militar, quando é acionada, vem sempre ajudando o Demutran a desempenhar um valor aqui fundamental no trânsito do nosso município, organizando o nosso município sempre que é solicitado, e eu tenho a certeza que nada mais justo do que a contemplação com essa sede. Sem contar que a nossa Guarda Municipal vivia sempre com a incerteza, com a troca de gestões para onde iriam. Viviam sempre em prédios alugados, tendo-se que deslocar para um lugar ou para outro, sem a certeza do dia que seria feito esse equipamento. E na oportunidade a gente esteve ali, presente naquela inauguração, juntamente com alguns colegas vereadores aqui desta casa, colega José de Fátima, colega Alexandre, Amarílio Ribeiro, e na oportunidade a gente pôde ficar atento às colocações do nosso prefeito Sávio Gugel, que fez ali
a promessa de alocar recursos para algumas melhorias para este departamento, além da sua estrutura física. Prometeu que iria alocar recursos para a compra de equipamentos como veículos, alguns drones para ajudar na segurança da nossa população, comprar alguns acessórios como coletes, a prova de balas, como também cogitou a tão sonhada, o grande sonho da nossa guarda, que é ser armada, ser um dia armada aqui no nosso município. Então, o nosso prefeito Sávio vai interceder, juntamente com os deputados do nosso município, para que esse sonho possa ser concretizado aqui na nossa cidade. E a gente vai estar sempre atento a essas promessas que foram feitas pelo nosso prefeito Sávio, para que ele possa continuar aqui fazendo muito mais pelo nosso município. E agora, colega presidente Marcos, queria falar de outro assunto de extrema importância aqui da nossa cidade, principalmente nas comunidades e nos distritos. A gente aqui, como vereador da base do prefeito, fazemos aqui os reconhecimentos, os elogios, na hora que tem que ser feito, mas também temos que fazer as cobranças, quando se é necessário cobrar aqui do nosso gestor municipal. E eu, semana passada, estive juntamente com o ex-vereador desta casa, meu pai, Maurício Martins, fazendo a visita em algumas praças públicas aqui do nosso município, do nosso distrito, e infelizmente o que a gente pode ver, colegas vereadores, para a tristeza do nosso município, foi o abandono e o descaso que estão tendo com as nossas praças aqui do município. Para muitas pessoas esse pode ser até um assunto besta, podemos dizer assim, mas para mim é de suma importância. E queria falar aqui sobre algumas praças que a gente visitou no nosso município. Queria começar pela praça aqui da comunidade do Jardim de São José, ao qual fizemos uma visita. Já teve aqui várias cobranças do colega Alisson Paiva, e é inadmissível que a gente possa deixar um equipamento daquele da forma que se encontra, em total abandono, sem a manutenção adequada, sem contar a representação que aquela comunidade tem aqui nesta casa, com 3 vereadores, colega Amarílio, colega Alisson e o colega presidente aqui dessa casa. Então, a gente fez outras visitas em algumas comunidades, e aquela praça eu comecei porque é a praça que leva o nome do nosso saudoso Padre Marcondes Matos de Cavalcante. E eu tenho certeza, colega presidente, que ele não está satisfeito com a situação daquela praça que leva o seu nome naquele local. Seu colega vereador Ian Martins, se a Vossa Excelência me permitir, eu gostaria só de lhe pedir uma parte, não sei se vai acrescentar, mas muito relevante a sua observação, e que cabe às pessoas que estão nos ouvindo, como a Vossa Excelência citou, uma comunidade com a grande representatividade do Distrito de Flores, que até o próprio José de Fátima também faz parte, porque ele é do distrito, e o Jardim de São José pertence ao Distrito de Flores. E quero dizer a Vossa Excelência que aquela praça, ela foi da época do vereador que conseguiu, aquela praça em frente à igreja, e que tem o nome de Padre Marcondes Cavalcante Matos, que foi quem realmente deu início, junto com o meu avô, Aurino Estácio, que era detentor de muitas terras ali, e que o Jardim de São José cresceu, porque o meu avô tinha, junto com o Padre Marcondes, nunca vendeu um pedaço de terra, pode-se dizer. Eu, como neto, quando um dia fui
fui procurá-lo, ele disse, meu filho, o que eu tinha eu já dei. Infelizmente eu não tenho mais aqui no Jardim de São José um pedaço de terra para lhe dar. Quando eu tive no meu primeiro casamento com a Alexandra Estácio, que é Estácio também, filho de minha querida Dona Osanire, que eu tenho como uma segunda mãe. E quero dizer a Vossa Excelência que aquela praça, depois, na gestão do saudoso, que foi deputado, foi prefeito e presidente desta casa por 3 vezes, o saudoso Agaci Fernandes, foi na gestão dele. Caso me engane, e se alguém tiver, se eu tiver errado, que me corrija, não tem... foi o Ayrton Regis que conseguiu aquela praça, que ainda é Estácio, é primo, é Regis, né? E a gente precisa fazer essas referências. Primo, é Estácio, e depois do Ayrton Regis, aquela praça teve uma modificação, uma implementação. Eu, como vereador, consegui, ainda são as luminárias, que eu também faço referências, que me ajudou, porque eu não tinha condições de pagar totalmente. Ele foi um parceiro, que é o amigo da Eletro Rural, que fica ali na Visconde do Rio Branco. Ele é filho de Limoeiro, casada com a filha de Russas, que é Aristeu, filho de Limoeiro e casado com a filha de Russas aqui do seu... Ele é, se eu não me engano, é Matoso, que mora aqui perto da Disquipão. Dedé Matoso, Alexandre. É casado com a filha do Dedé Matoso. E mostrei o projeto para ele, que eu não tinha condições. Ele disse, não, eu vou lhe ajudar. Você vai pagar só os custos e eu vou mandar o carro entregar no Jardim de São José, quando for uma viagem. E tem lá, essas luminárias estão até hoje. E a Vossa Excelência, quando fala, a gente vê muitas coisas acontecendo. E uma praça que leva o nome do homem que iniciou aquela comunidade, junto com meu avô, e a gente vê naquela situação. E o colega Marílio, o colega Alice, sabe, que eu, na minha primeira gestão, eu tenho um projeto que é fazer, aumentar aquela praça, por trás da igreja, fazer uma praça, colega. Mas, infelizmente, até hoje não aconteceu, e eu entendo, mas, pelo menos, como a Vossa Excelência disse, dá uma melhorada no que já existe, que está se degradando, e aquela comunidade, eu acho que tem o Distrito de Flores tem uma representatividade, uma das maiores aqui nessa casa. Tem o colega Zé de Fátima, que é do distrito, e tem o vereador Amarílio, que é do Carpina, que, vamos dizer que o Carpina é a extensão do Jardim de São José, apenas, né, o outro lado do rio. Tem o vereador Alisson, que é do Jardim de São José, e tem o vereador Marcos Estácio, que é do Jardim de São José. Eu agradeço a Vossa Excelência e quero dizer que continua, e espero que, através do pedido de Vossa Excelência, que tem tido a visão, faz as suas colocações, mas não deixa também de fazer as cobranças necessárias, e que vê que realmente prédios, praças que já existem, estão definhando ao longo do tempo de uma administração que poderia, no mínimo, aí, tentar pelo menos dar uma melhorada no que já existe. Mas eu agradeço a Vossa Excelência, fiz essa interferência até para deixar claro, e a Vossa Excelência é muito sábio em fazer essa colocação. E eu acrescentei o colega Zé de Fátima, porque o colega Zé de Fátima, ele não é, vamos dizer assim, 100% como eu considero o Amarílio, eu e o Alisson, mas nós pertencemos ao distrito a qual o vereador Zé de Fátima, né, o representa, e ele eu sei que ele tem ligações fortes com o Jardim de São José, gosta, sempre anda, e a gente se encontrou em várias caminhadas de eleições, e nunca tive problema com o vereador Zé de Fátima, e acredito que não vamos ter, e com nenhum, mas que sejam respeitados, como respeita a Vossa Excelência, sabe que eu tenho uma amizade ao seu pai, e tenho criado e cultivado para que a nossa amizade seja cada vez mais forte, e que a política, ela é
um divisor na vida das pessoas, porque é através da política que a gente consegue transformar a vida das pessoas, mas procurando sempre manter que uma amizade, o respeito, a consideração tem que estar sempre acima da política. E muito obrigado pela parte, meu querido amigo, e se me permita lhe chamá-lo assim, e quero poder cultivar isso com a Vossa Excelência, com o seu pai, porque quando eu fiz, coleguinha, a mudança de trocar os pilares, Deus tem provido a minha vida, e não é problema nenhum para mim exaltar o nome de Deus, porque eu não estaria aqui hoje, nem a Vossa Excelência, se ele não, e nenhum dos colegas, se ele não nos permitisse que nós amanhecêssemos, né, e acordássemos para estarmos aqui. E dizer a Vossa Excelência que eu tive em momentos da minha vida que eu fiz um tripé diferente. Eu colocava a política em primeiro lugar, depois colocava os amigos e depois a família. E as coisas pareciam que não, sempre batalhando, sempre correndo, e as coisas pareciam que não caminhavam. E eu sempre trabalhando, e não entendia. E quando eu fiz o inverso, de colocar família, meu pai, minha mãe, meus familiares, meus tios, meus primos, em primeiro lugar, depois os amigos, e depois a política, e me aproximar ainda mais de Deus, e pedir para Ele conduza, né, a minha caminhada, as coisas começaram. O fardo pode até não ter diminuído, mas parece mais leve e me dá mais força para continuar na luta. Muito obrigado pela parte que a Vossa Excelência me concedeu. Coleguinha, me permite uma parte, colega? Com certeza, colega. Você bem breve aqui, que já está passando bem do horário, mas fico muito feliz por ter mais um vereador, né, tentando ver as dificuldades do nosso município. Eu fui um dos vereadores que aqui nessa casa bati mais nessa tecla aqui sobre a praça de Jardim de São José, e que bom que o nosso colega visitou aquela localidade. Em 2019, com recurso próprio, eu recuperei aquela praça, eu acho que o colega Marcos lembra, até a nossa colega amiga Raquel Tavares, não sei se você se lembra, amiga, mas você foi até lá filmar, fazer uma filmagem em 2019 na Praça do Jardim, onde o qual eu reformei, chamei artista plástico daquela região, fiz desenho nos bancos, dei uma reformada. Mas o tempo vai se passando, eu mesmo sem ser vereador. E hoje a gente busca ajuda do município. E isso é de grande importância porque fortalece o poder legislativo e o prefeito vê que realmente, né, está necessitando. Então, coleguinha, muito obrigado por citar a nossa praça do Jardim São José. E como você acabou de falar, nós temos uma base muito grande naquele território de Flores, e eu acredito que vai ser feito, e é promessa do prefeito Sávio Gugel na segunda campanha dele. Obrigado, colega. Com certeza, colega, de grande importância os colocamentos aqui dos nobres colegas, mas, infelizmente, aquela situação é de partir o coração. Mas não se trata somente de um caso isolado, colega vereadora Natália. A gente também se deslocou até a comunidade do São João de Deus e podemos ver também a falta de manutenção e o esquecimento daquele equipamento onde até a cabeça da estátua que faz ali alusão ao homenageado, que é o colega José Nogueira de Freitas, caiu e não se encontra mais no local. Também se deslocamos até a comunidade de Timbaúba, de Nossa Senhora das Dores, e vimos também a situação de abandono. É um absurdo para um distrito, corrigindo aqui, um distrito, colega Haroldo, que nem a Timbaúba de Nossa Senhora das Dores, que recebe anualmente a festa católica maior aqui da nossa cidade, se encontrar ali daquele jeito, onde passou também por uma reforma drástica, cortando ali as árvores centenárias que haviam naquele local. Mas não para por aí. A gente foi também até a Praça do Distrito do Peixe, praça aquela que tem aqui a representação do colega João Paulo,
que clama por uma ampliação, clama por algum equipamento ali de academia ao ar livre, ou um parque para que as crianças possam estar ali, mas que infelizmente é até difícil acreditar que isso aconteça, porque nem sequer a placa do homenageado, que foi aqui aprovado por nós colegas vereadores, se encontra naquele local. Então, a gente foi mais adiante, e foi a Praça do Sítio Canto, praça aquela também que há muito tempo clama por uma reforma, e se encontra em total abandono, onde se nem o básico, infelizmente, é oferecido. E a gente foi até a praça, que é o cartão postal da nossa cidade, a Praça Antônio Araújo, onde até a placa do homenageado também, que contém ali as informações, não se encontra mais no local. Quando a gente recebe aqui alguns turistas na nossa cidade, alguns familiares até nós, porque creio que alguém aqui, todos nós colegas, tem alguém que mora em cidades vizinhas, quando vem aqui, que a gente leva para fazer um passeio à noite ou domingo de manhã, uma caminhada ali, mas a gente não pode mostrar quem é o homenageado, porque umas praças falta a cabeça, a outras falta o monumento, a outras falta as placas de identificação. Vereador, aí mais fica uma vez difícil. me conceda uma pequena parte que eu quero... a Vossa Excelência falou da praça da entrada ali de Russas, Antônio que tem Araújo. o nome do saudoso Antônio Araújo, né? E quero dizer a Vossa Excelência que eu adentrei nessa casa, eu faço poucos requerimentos, mas em nome da família, da história, né? Que na época o vereador Antônio Araújo foi um dos mais votados, entendeu? Família grande, que tem representativo, tem uma praça e tem um requerimento. Tem um requerimento. Foi bom que Vossa Excelência fez essa referência. Eu lembrei que eu fiz um requerimento pedindo para que se voltasse a praça, que se voltasse a colocar a placa. Olhe para Vossa Excelência entender. Eu depois vou passar para a mão de Vossa Excelência e vou falar hoje, também reforçando a Vossa Excelência, vou ligar para o secretário. Porque o secretário de infraestrutura, porque qual a dificuldade desse requerimento que foi feito pelo vereador, presidente desta casa, uma placa que tem o nome do cidadão, que teve a sua história aqui toda, né? E o nome está lá, foi tirado. E a Vossa Excelência agora me surpreende, eu não vou mentir para você, que essa placa, com todos esses meses, a prefeitura não tenha conseguido. E a gente recebe aqui, antecedendo a Vossa Excelência, justificativas mais do que lindas por o que vai acontecer. Mas uma mera placa que um vereador solicita até hoje, não conseguiu se colocar. Então, existem umas distorções e que a Vossa Excelência, com prioridade, tem a decência de dizer, de assumir seu papel, mas também de dizer, isso aqui está errado. Não, tem coisas que fica difícil defender. Eu agradeço a Vossa Excelência, porque eu vou, hoje mesmo, vou retomar, pedir aqui, vou passar as mãos de Vossa Excelência, e pedir a Vossa Excelência que me ajude, porque nós não estamos aqui fazendo favor nenhum, não. Nós estamos resgatando, porque não existe uma cidade que não preserve a sua história, que não preserve as pessoas que deram a sua contribuição, e uma mera placa, o município, até hoje, não sei quantos meses faz, colega Amarilho, que eu pedi como requerimento, e agora estou surpreso, porque eu pensei que eles teriam colocado, porque eu passei as mãos, encaminhei, pedi aqui para levar para o secretário, e às vezes diz assim, não, mas é porque pega no pé, meu irmão, uma mera placa, se foi colocada, mas aí vem as justificativas que anteriormente a população viu, então é difícil. Muito obrigado mais uma vez, não vou mais pedir a parte da Vossa Excelência, não, que eu por nada, estou de bom tamanho. Colega, fica à vontade. E falta duas placas, é a do saudoso Antônio Araújo, e a placa que leva o nome do saudoso Francisco Orlando de Oliveira Nogueira, irmão do líder comunitário Zacarias do Peixe, da comunidade ali do Peixe.
Com certeza, colega. Ian, que eu estava, com licença aí, uma parte, e agradeço ao presidente também. Eu estava procurando aqui, eu não tinha falado ainda, desde o dia 10 de janeiro, eu mandei até a foto para ele, dizendo que estava feia, certo? Vem pedindo, e daí para cá eu já falei com ele umas 2 ou 3 vezes, o Ricardo, que é o que toma de conta de fazer a limpeza. Já falei com ele umas 2 vezes, até agora me deu ouvido de mercador. Aqui, ó, eu vou botar só uns... Cá tá aqui a Praça do Jardim, como tá feia, está horrível. Pra LED, viu? Mas aí tá desse jeito. Aí eu queria, meu filho, no dia que você viesse pra cá, você me desse um... Aí deixa eu dizer, desde o dia 10 de janeiro, já falei com ele 2 vezes daí pra cá e até agora nada. E obrigado aí, você tá nos apoiando aí, que se Deus quiser vai melhorar muito. Com certeza, colega. E eu citei aqui Vossas Excelências, não foi no intuito de outra coisa não, só para dizer que realmente uma comunidade daquela que nem o Jardim, que diga-se de passagem, é uma comunidade que se torna maior do que algumas cidades do Rio Grande do Norte encontrar naquele abandono. E para finalizar aqui, queria falar de 2 praças, que é a Praça do Sítio Paraíso, não pode nem dizer que é praça, porque nem foi feita ainda, mas foi iniciada uma construção ali que breve foi parado e não foi dado nenhuma justificativa, nem ao vereador que representa a comunidade, nem aos líderes comunitários e nem às pessoas que fazem parte ali daquela igreja que tomam de conta. E a gente pede ao nosso prefeito que possa retomar aquelas obras para que a gente possa pelo menos inaugurar até o ano que vem na festa ali do padroeiro daquela cidade, daquela comunidade. E para concluir aqui o assunto das praças, a gente terminou a visita na minha comunidade do Alto do Velame, que eu não posso nem chamar aquilo de praça também, que é tão pequena, os bancos não prestam mais nem para se sentar, a pintura está horrível, e a gente pede ao nosso prefeito que faça essa intervenção, não só na Praça do Alto do Velame, mas nessas praças que eu citei aqui. Infelizmente, essa é a situação aqui das praças do nosso município. A gente totalizou uma visita em 8 praças, entre as comunidades e os distritos, porque para muitos praça pode até ser uma besteira, mas praça é um espaço de encontro, de lazer e de cultura, de fé e cidadania. E mais do que isso, carrega o nome de homens e mulheres que fizeram parte aqui da nossa história, da nossa cidade e que contribuíram muito para o crescimento aqui do nosso município. E a gente é sabedor que quando a gente fala numa praça perto do nosso prefeito, ele dá um pulo lá na frente. Mas a gente tem que pedir a ele que possa recuperar esses equipamentos para que a gente possa dar dignidade e dias melhores à nossa comunidade. Que o nosso prefeito deixe de lado essa incógnita de não querer concluir as obras dos ex-antigos gestores, porque a gente sabe que as praças aqui foram um marco da gestão do ex-prefeito Weber de Araújo, que tanto fez praças aqui na nossa cidade. E já que o nosso prefeito não quer fazer praça, ele pelo menos priorize as que já se encontram aqui no nosso município. E para encerrar, senhor presidente, que eu já falei demais aqui, queria falar só sobre o nosso Riacho Araibu, que se encontra também em situal abandono pelo poder público, para que o nosso prefeito possa fazer um mutirão de limpeza, começando pela roçagem dos matos, possa fazer a poda ali das árvores, que já está atrapalhando o trânsito de pedestres que se deslocam ali com as suas famílias para visitar, para caminhar, para fazer uma atividade física. A gente pede ao nosso prefeito que também faça um recapeamento na pintura
e na iluminação já existente naquele local, sem contar também as pontes que já encontram-se danificadas. E esse foi um apelo ali àquele pessoal que me procurou, e eu estou trazendo aqui essa demanda a esta casa. Mas queria deixar aqui claro a toda a nossa população, principalmente a imprensa local, que a gente está aqui nessa casa, como já falei, fazendo parte hoje da bancada do prefeito, mas que a gente vai estar aqui aprovando projetos, fazendo discussões, mas também não vai estar omisso aqui a cobranças do que a gente entender que é importante na nossa comunidade e no nosso município. Estamos aqui fazendo o trabalho direcionadamente a quem nos elegeu, que é o nosso povo russano. E queria convidar aqui o colega Alisson, colega Natália e demais vereadores para quinta-feira agora, dia 12 de junho, a audiência pública, ao qual eu marquei aqui, juntamente com meu pai Maurício Martins, colega presidente, para a gente tratar aqui sobre as demandas do nosso município em relação à preservação do nosso patrimônio público e sobre a cultura do nosso município. Essas são as minhas considerações, presidente. Obrigado pelo tempo, obrigado pela paciência aqui dos colegas, da galeria. Que Deus nos abençoe e uma boa semana a todos nós.